General que foi ministro de Jair Messias Bolsonaro e um dos seus homens de confiança trai o ex-presidente, confirma a narrativa que o Bolsonaro tenta negar de que realmente aconteceu uma tentativa de golpe de Estado e diz que ele, junto com o Freire Gomes e o Carlos Batista Júnior, se posicionaram contra o golpe de Estado que o Bolsonaro queria dar. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nessa análise de hoje, meus amigos, aqui na Revista Fórum, porque a situação do Bolsonaro se complica, tá? Pra quem não me conhece, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. Sejam bem-vindos aqui à Revista Fórum. Hoje eu fiquei empolgado aqui no início, já fui direto para as prévias do que a gente vai falar aqui, porque a informação que tem vinculado-se aí nas redes sociais e em alguns veículos da mídia tradicional é que o ministro da Defesa do Bolsonaro, o general Paulo Sérgio Nogueira, teria seguido um caminho completamente distinto dos outros indivíduos que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e crime e organização criminosa, que foram os crimes que foram apontados ali contra o Bolsonaro, né? O que aconteceu? Contra o Bolsonaro, os outros 33 indivíduos, alguns de um crime ou de outro, mas estão ali denunciados. O que aconteceu? Se você for pegar a nota das defesas que apresentaram na última quinta-feira ali, a defesa prévia sobre os seus clientes junto ali à justiça, a maioria tentou desqualificar o depoimento do Mauro Cid, tentou descredibilizar ali a delação primeira do Mauro Cid, tentou dizer que o Mauro Cid foi perseguido, ameaçado, isso, aquilo, levantou as mais diversas abilolagens, como a gente costuma brincar aqui no Nordeste, para tentar de qualquer forma desqualificar a colaboração premiada do Mauro Cid. E a gente já sabe que independente da colaboração premiada ser mantida ou em algum momento cair, né, não muda o curso da investigação. Tanto que vocês precisam lembrar que a própria autoridade policial, no ano passado, em mais de uma oportunidade, recomendou que a colaboração premiada do Mauro Cid fosse revogada porque ele não estava cumprindo os acordos ali estabelecidos na colaboração premiada. Então, se quiserem tirar a colaboração premiada, a materialidade, ou seja, a quantidade de provas, a robustez do que foi obtido no curso da investigação feito, muito bem feito, inclusive, pela própria Polícia Federal, e quem diz isso não sou eu, Carlito Neto, meramente, tá? O doutor Celso Vilardi, que virou advogado de defesa do Bolsonaro, antes de ser advogado de defesa do Bolsonaro, elogiou o trabalho da Polícia Federal, disse que não teve perseguição, que é um trabalho extremamente técnico, que a materialidade está comprovada, que teve tentativa de golpe de Estado sim, e tudo mais. A própria defesa hoje já não nega mais ali que teve tentativa de golpe. Eles já fazem ali uma meia-culpa, mas dizem que o Bolsonaro não participou de nada. O grande problema é que o ex-ministro do Bolsonaro, né, general Paulo Sérgio Nogueira, decidiu, meus amigos, seguir um caminho completamente diferente do resto das defesas, né, que, como eu já disse, tentou descredibilizar ali o ministro Alexandre de Moraes, tentou descredibilizar a investigação da Polícia Federal, tentou descredibilizar a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, tentou descredibilizar as provas, tentou descredibilizar a delação do Mauro Cid, e o Paulo Sérgio Nogueira não. Ele simplesmente falou: eu nunca apoiei o golpe. E quer, inclusive, que o José Múcio e que o Freire Gomes, assim como o Carlos Batista Júnior, deponham em meu favor, porque eles são testemunhas, pelo que eles acompanharam, inclusive, segundo ele, o Múcio também ficou a par disso depois, né? Que eu nunca me manifestei favorável ao golpe de Estado, tá? E aí aqui eles trazem as informações. Primeiro, a defesa pede que seja rejeitada a denúncia contra o general Paulo Sérgio Nogueira, mas que em caso de não se ter a rejeição da denúncia, ele lista aqui que eles querem que sejam convocados ali ou convidados para serem ouvidos como testemunha o atual ministro da Defesa do presidente Lula, José Múcio Monteiro, os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, do Exército, general Freire Gomes, e da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos Almeida de Batista Júnior. E no trecho da defesa prévia apresentada ali pelos advogados do Paulo Sérgio Nogueira, olha o que eles dizem textualmente, tá? O general Paulo Sérgio Nogueira estava alinhado com o general Freire Gomes e aconselhava ao presidente que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições e era totalmente contrário a golpe de Estado. Tá escrito isso na defesa, tá? Temendo que radicais levassem o presidente a assinar uma doideira. E aí o Bolsonaro, inclusive, está dizendo que não teve golpe de Estado, porque se tivesse tido golpe de Estado, como é que as instituições estariam funcionando, e que isso, e que aquilo, que a democracia está aí a pleno vapor, que hoje que o Brasil vive um regime de exceção com o ditador Alexandre de Moraes. Porém,
a lógica do Bolsonaro é bem interessante, porque ele alega que não tem ditadura militar, que não teve tentativa de golpe, porque a democracia está funcionando. Mas a democracia está funcionando porque o golpe foi frustrado. Por isso que o Código Penal, no artigo 359 LM, não fala ali que é crime consumar o golpe meramente. Tentar o golpe é crime. Por quê? Porque se você consegue consumar o golpe, o governo que vai ser estabelecido após o golpe vai provavelmente ali mandar matar os seus opositores, vai tirar dos cargos ali de poder os ministros do STF, indicar aliados seus e não vai ter quem os julgue. Por isso que o artigo 319 e 59, M, é bem claro ao dizer o seguinte: golpe de Estado, sobre o crime de golpe de Estado, tá? Tentar, não está escrito consumar, está escrito tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena de reclusão de 4 a 12 anos, além de pena correspondente à violência. Segundo essa lógica do Bolsonaro, de que não teve golpe de Estado e que não tem crime tentar um golpe, porque supostamente não teria sido tentado, ou que não teria tido resultado, caso tivesse sido tentado, pela lógica dele, o Adélio Bispo então deveria estar solto, né? Porque se o Adélio Bispo está preso porque tentou matar o Bolsonaro e o Bolsonaro não morreu, então não se pode considerar mais tentativa de homicídio um crime, não se pode mais considerar esses crimes tentados um crime. Por quê? Porque se tentou e não consumou, não é crime. Essa é a lógica do Bolsonaro. Carlito, o que é que você acha que está acontecendo? Há mais ou menos uns 20 dias atrás, 15 dias atrás, saiu uma matéria lá no UOL, assinada pelo Thales Farias, que ele dizia que familiares de Braga Neto estavam começando a aconselhar o general a pensar na possibilidade de uma delação premiada. O motivo? Eles estavam temendo que o Bolsonaro o jogasse aos leões, como fez com o Mauro Cid no caso das joias. Vocês vão lembrar, quando a polícia começou a descobrir as coisas das joias e começaram a pressionar o Bolsonaro, ele falou o quê? Não, isso aí é coisa de Cid, eu não tenho nada a ver com isso aí, foi coisa lá do Cid. E aí o Cid no começo até tentou segurar a onda ali, imaginando que no máximo pegaria uma punição de 2 anos, 3 anos, que isso nem mancharia a sua carreira dentro das Forças Armadas. Só que aí o advogado dele, né, o César Bittencourt, falou assim: Cid, deixa eu bater a real aqui pra você, queridão. Se você for condenado por tudo isso que a gente tá vendo a polícia investigar, você vai pegar de 20 a 30 anos de cadeia. Não é uma colônia de férias que você vai lá, vai fazer um serviço comunitário se você quiser, quando quiser e como quiser, não. Você vai ser preso em regime fechado. Vai passar ali condenado, né, pelo menos de 20 a 30 anos. E aí que o Cid tomou aquele choque de realidade e decidiu fazer a colaboração premiada. Neste momento, inclusive, é bem interessante, por quê? Porque neste momento tem boatos ali de que o Braga Neto quer falar, tem boatos de que o Mário Fernandes quer falar, porque o Bolsonaro também já jogou ele aos leões, e pra mim, quando a defesa do Paulo Sérgio Nogueira apresenta a defesa que eles apresentaram ontem, meu amigo, isso aqui claramente já mostra que o general está pouco se importando com o Bolsonaro e que ele quer livrar a própria pele. Porque eu vou repetir de novo aqui. Olha um trecho do que está na defesa apresentada pelos representantes do Paulo Sérgio Nogueira. Ex-general, ou melhor, ex-ministro do Bolsonaro e general da reserva. A defesa diz o seguinte, tá? Só para vocês lembrarem. O general Paulo Sérgio Nogueira estava alinhado com o general Freire Gomes e aconselhava o presidente que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições e era totalmente contrário a golpe de Estado, temendo que radicais levassem o presidente a assinar uma doideira. Ou seja, o golpe estava sendo discutido, sim. E você tem a confirmação do Freire Gomes, do Carlos Batista Júnior, do Mauro Cid, tem áudios, inclusive, trocas de mensagens que comprovam isso, tem documento impresso, né, a tal minuta golpista também, tem mensagens lá do Mário Fernandes, tem aqui agora a defesa do Paulo Sérgio Nogueira reconhecendo, foi discutido sim o golpe de Estado. E eu, desesperado, falei ali, eu estava junto com o Freire Gomes. E lembre que o Freire Gomes, quando, segundo o depoimento dele, né, quando foi informado por Bolsonaro que ele poderia não deixar o cargo e que assinaria uma minuta golpista, o Freire Gomes teria dito para ele o seguinte: olha, se o senhor continuar com esse tipo de conversa, eu vou ter de pedir para prendê-lo. Então, o Paulo Sérgio Nogueira confirma que foi discutido o golpe e que ele supostamente foi contra. Isto é importante por quê? Porque ele confirma, meu amigo, aquilo que o Brasil inteiro já sabe, aquilo que a Polícia Federal já sabe, aquilo que qualquer pessoa que saiba ler e interpretar o básico dos fatos consegue entender. O senhor Jair Bolsonaro, com a organização criminosa liderada por ele, tentaram dar um golpe de Estado no nosso país. E eles são tão pouco inteligentes em algumas situações que agora, por exemplo, o Marcelo Câmara, que
né, um dos indivíduos que estava ali monitorando o ministro Alexandre de Moraes, disse que não vê ilegalidade nenhuma em monitorar o ministro. Ou seja, confessou também que o monitoramento estaria acontecendo. Então eles estão morrendo pela boca, tá? E toda essa narrativa encampada pelo Bolsonaro, pela defesa do Bolsonaro, é só para criar uma narrativa para a base bolsonarista, para tentar incendiar a base bolsonarista, porque juridicamente falando, a defesa da peça apresentada pela equipe do Bolsonaro, com todo o respeito ao Dr. Celso Vilardi, é fraquíssima, não consegue respaldo técnico, tá? E quem diz isso não sou só eu, tá? O próprio Walter Maierovitch, né, que é desembargador aposentado, um magistrado conhecido em São Paulo, diz que a peça é muito amadora e que eles não têm interesse com a apresentação da peça em se defender, mas sim criar um fato político, que é o que eu também imagino que eles estão buscando. Mas enfim, queria pedir que você compartilhasse esse vídeo nas redes sociais de vocês, queria pedir que vocês me seguissem também aqui nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, ou Historiador, no meu Instagram, tanto do Instagram do canal, ou Historiador, quanto no meu Instagram pessoal, Carlitos Neto. E queria dizer pra vocês que na semana que vem vocês vão me ver um cenário um pouco diferente, que eu tô de mudança, então talvez a gente faça um vídeo ou dois ali com o cenário meio bagunçado ainda, mas depois a gente organiza tudo, tá bom? Grande abraço, bom final de semana pra todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!